E aí galera, boa tarde, né? Como você já me conhece, meu nome é João, sou professor, né? E costumo dar aulas de. Quer dizer, costumava, na verdade, né? Dar aula de reforço, mas há um bom tempo eu não estou tendo essa condição. E nesse momento, né, de dificuldade que eu estou vendo a galera passando por toda essa bronca, decidi começar, né, esse projeto de aula de reforço aqui durante essa quarentena e quem sabe até mais, né, para a galera mesmo. E essa aula hoje é a aula de biologia, né, a aula de agora no caso, né, porque hoje eu já mandei uma de história. Biologia, né, eu vou falar um pouco dos primórdios, né, do conceito, né, de biologia, da ciência em si, e também, né, do conceito de origem da vida, né, que eu acho que é um dos conceitos até polêmicos, eu diria, né. Primeiramente, né, biologia, o nome vem do grego, né, bios, vida, e logia, conhecimento, ciência, né, o estudo, né, estudo da vida. E, né, portanto, né, meio claro e óbvio, né. Lembro quando eu era mais novo que isso era incluso dentro do ciências, né, da matéria chamada ciências, né. E até mais ou menos a oitava série, que hoje em dia é nono ano, é assim, né? Que é classificado ciências, né? Não tem isso de biologia, física, química, não é separado, até porque normalmente física e química é jogado na oitava série, né? Para dar a introdução. E biologia praticamente é quase todo o resto, né? Da matéria ciência ao longo dos anos de estudo. Então, eu acho que é uma das matérias mais famosas, né? E que muita gente às vezes até pensa, pra que eu vou usar biologia? Mano, você usa pra muita coisa, tenha certeza disso, né? Na vida, a biologia é importante para você entender, por exemplo, coisas que parecem até meio simplórias, né? Como o funcionamento do seu próprio corpo, parece bem simplório, né? Então, os cachorros decidiram endoidar de latir agora. Mas enfim, né? Parece meio simplório, né? Biologia, né? Mas na verdade é muito importante você saber o funcionamento do seu corpo, mano, né? Ou, né, questões também hormonais, né? Conhecer também a própria ecologia, né? A própria questão do funcionamento do sistema, né? Do nosso planeta, né? Da biosfera. E entre outras coisas, né, velho? Que pode ter gente que às vezes acha que coloca muito essas ciências, né? E coloca assim, que essas coisas não servem pra nada, né? Nunca é usada na minha vida. E se você olhar bem, na verdade elas são usadas e você nem se dá conta, né? A biologia já é uma ciência que, de certo modo, já vem de muito tempo, né? Já existem tratados, né, biológicos ou que tentavam, né, traçar um pouco do que seria a biologia desde os primórdios. Se você acredita, né, na Bíblia, deve acreditar também que isso vem desde o Jardim do Éden, né? Já que Adão teria sido colocado, né, por Deus, segundo a história de Gênesis, para dar nome aos animais, né? Claro que isso para alguns é uma alegoria, né? Alguns acreditam que isso é apenas uma ilustração, mas de certo modo faz sentido, porque quem dá nome aos animais somos nós, né? É o ser humano. Isso não é, sendo alegórico ou não, é uma realidade, né? Fomos nós que demos o nome aos animais. Os animais não deram nome a si mesmos, né? Pois é, né? Nem as plantas deram nomes a si mesmas. Né? Só que os primeiros tratados que muitos colocam como os mais relevantes e que a gente teve conhecimento, né, que é bom que se tenha isso em mente. Pode até ter tido algumas coisas mais antigas, mas o primeiro assim bem estruturado e que chegou aos dias da gente foram escritos por Aristóteles, né, os escritos de Aristóteles, né, o filósofo grego, que versava muito mais sobre a questão da matéria, né? Quem conhece filosofia, um dia eu vou falar um pouco também, né, de filosofia. Ele, né, ele colocava essa ideia, né, da questão dos seres, né? E ele, salvo engano, foi ele que delimitou a questão da existência dos três reinos, né? Do que normalmente a gente aprende, né? Na escola logo no início: reino animal, reino vegetal e reino mineral. Para a biologia, o reino mineral não é que ele não tem importância, ele tem sim, mas
ele é bem menos palpável, vamos dizer assim, até porque não é vida, né? Mas tem sim sua importância, tá? Na verdade, não tanto para a biologia, mas a biologia passa a ter essa importância para as ciências de geográfica, né? Da geografia, geologia, né? Quando você lembra que algumas, né? Alguns tipos de solo e de formações rochas, né? Rochas, rochosas, elas são formadas de fósseis e de seres mortos, né? Bem como o petróleo, né? Os combustíveis fósseis, petróleo ou carvão, né? Tanto de animais como de vegetais mortos, né? O humus também é formado, né, de restos animais, né? Enfim, né? Nesse ponto a biologia que passa a ter essa importância para outras, né, ciências. Né? Então, o reino mineral a gente acabou meio que ignorando porque não é vida de fato, né? Embora possa ter, né, de alguma forma surgido dela. Mas o reino animal e o vegetal continuou por muito tempo assim. Com o passar do tempo, começou né, a se aprofundar e conhecer outros seres, O, dentro de seres vivos, né? Já que os seres não vivos, obviamente, eram colocados lá, né? No universo dos não vivos, né? Do reino não vivo, o reino mineral em si, e o reino dos vivos. Antes era animal e vegetal, mas com o passar do tempo começou-se a conhecer, né? Né, outras classificações. Eu não vou entrar tanto nessa questão de taxologia, que taxologia é a parte que ensina, né? Que é o estudo da classificação, né, que começou bem dizer com Carl Linnaeus, mas também, né, outros, como o próprio Charles Darwin, né, também deram a sua contribuição nesse ponto da classificação, que hoje em dia normalmente, né, se classifica em 5 reinos, né, principais, que é o reino animal, o reino vegetal, o reino Monera, que engloba bactérias e algas azuis, o reino dos protistas, que seriam tanto os protozoários, né, que por muito tempo foi considerado como um tipo de animal, né, como também as algas, que por muito tempo foram consideradas plantas, né, mas ainda há uma certa... Tem muitos biólogos que ainda consideram elas, né, as algas como parte do reino vegetal, e alguns tipos de fungos que antes eram do reino fungi, que é o último reino, que seria o reino dos fungos e cogumelos, como a gente conhece, né? Além de micoses e outras coisas similares. Além desses 5, né, que eu não vou entrar muito em questão, como eu disse, da questão da taxonomia e de reinos no momento, né, teria o reino, ou quase reino, né, dos vírus. Mas isso é um assunto para depois, porque é muito complexo mesmo, vocês nem imaginam. Enfim, a, a biologia, né, obviamente avançou muito com o passar dos anos. Hoje em dia já dá para a gente ver seus avanços sendo utilizados até mesmo em possibilidades de clonagem, não só de animais, mas também de tecidos, né, e da questão do transgêneros, né, dos transgênicos, perdão, e a sequenciamento, né, do genoma, né, que é o nosso código genético, que isso daí a gente vai também lá para frente. Agora vamos para a questão da origem da vida, né? Bom, a origem da vida é um dos temas bem complexos, mas que existem, né, certos consensos sobre como a vida surgiu, né, no nosso planeta. Pelo menos não se sabe quando, mas tem um certo consenso de como foi. Basicamente, né, as correntes mais comuns antes do método científico, basicamente sempre foram da parte mais da crença, né, da fé, né, do criacionismo. Não só o criacionismo bíblico, diga-se de passagem, né, porque muitas vezes pensa que só a religião cristã pensou nesse assunto, mas se você olhar bem, várias mitologias e outras religiões têm suas próprias, né, convicções acerca do que seria a origem, né, da vida. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, porque são muitas na religião que mais tem, né? Mas o criacionismo bíblico talvez seja o mais importante nesse sentido, por conta de ser o que a gente está acostumado a ver dentro do ocidentalismo, né? No nosso mundo ocidental,
da crença de que Deus, né, o Deus Pai, criou tudo, né, todas as coisas. Alguns tentam fazer uma certa colocar um diálogo com o evolucionismo, né, que seria outra visão, a visão que começou a ser desenvolvida por Lamarck, né, sendo que de uma maneira ainda um pouco, vamos dizer, primitiva, depois pelos escritores Charles Darwin e William Wallace, né, William Wallace eu acho o nome dele, né, eu não lembro mais, é porque nome às vezes eu também me confundo, mas Charles Darwin eu acho que ficou até mais famoso, né, o Wallace ele acabou estimulando, né, ao dizer, olha, se você tem essas ideias, eu tenho as mesmas ideias. Ou você publica logo, já que você foi antes, ou se você não publicar, eu vou publicar, tá bom? Ele, né, eu vou publicar sim, né? Porque o Darwin tava com medo de publicar e dar ruim pro lado dele. Como deu, de certo modo, né? Até hoje, na visão do evolucionismo, né? De que as espécies evoluem, né? Por questões de mutações e de transformações ao longo dos séculos, né? E nem séculos, né? De eras, né? Que eu não vou falar tanto de era geológica aqui, mas tem a ver, né, claro. No momento não vou falar, né. E que dessa forma, né, que seres, né, de alguma forma se transformaram ou deram origem a outros pela questão da adaptação, né, da seleção natural. O que era um pouco diferente, por exemplo, da visão de Wallace, né, que eu tinha falado antes. Wallace não, perdão, do Lamarck, né, que eu tinha falado antes. O Lamarckismo, ele visava, falava apenas de uma adaptação de uma adaptação dos próprios animais. É como se os animais assim mesmo fizessem. Então, tipo, eu vou explicar com a explicação mais comum de todas dessa visão, né, da diferença do Lamarckismo para o Darwinismo, né? O Lamarckismo, né, ele pensava que, por exemplo, as girafas, né, todas elas tinham pescoço baixo. E com o passar do tempo, elas foram forçando o pescoço para aumentar, para poder alcançar galhos mais altos. Já a visão darwinista já pensava diferente, que elas se já haviam aquelas que tinham genes que deixavam elas com o pescoço mais alto e aquelas que tinham genes recessivos ou dominantes, a gente não tem certeza, que eram mais baixos. Né? E com o tempo, as que tinham o pescoço mais alto venceram a competição e as que tinham mais baixo ou desapareceram ou se tornaram como o okapi, que é uma espécie de girafa primitiva que ainda existe até os dias de hoje, mas que vive em locais que não tem plantas altas, só plantas mais baixas. Então, é assim, né, que funcionaria a seleção natural. Né, de fenômenos climáticos ou a possibilidade de questões como quando os continentes começaram a se juntar, né, e formar a Pangeia, ou quando eles começaram a se abrir, né, ou mesmo possíveis fenômenos cataclísmicos como queda de meteoros, ou simplesmente o fato da Terra ter esquentado ou esfriado demais, levaram, né, a outros ciclos de existência da vida, né, em que alguns animais que não tiveram condições de se adaptar deixaram de existir, né, não só animais vegetais e outros seres, como outros, né, acabaram se, né, adaptando, mostrando, né, sua capacidade adaptativa e assim puderam governar o mundo, né, de certo modo, ou manter-se vivos, mesmo que de maneira talvez primitiva e menor, né, em menor número. Atualmente, né, a gente percebe que nós temos um agente extremamente complicado, né? Quando eu for falar de eras geológicas lá para frente, a gente vai ver que há uma teoria de que nós criamos uma nova era geológica, mas lá para o futuro eu falo um pouco disso. Entretanto, o conceito da vida é até curioso, né? Porque se a gente acreditasse até o meio do século XIX, muitos acreditavam que a vida teria condições não só de surgir do nada, como poderia surgir do nada a qualquer instante, né? Como essa era a teoria da biogênese. Né? A biogênese ou geração espontânea acreditava que os seres vivos poderiam simplesmente brotar do nada, né? E assim, por exemplo, a explicação para uma carne que fosse deixada, né, num canto e de repente começasse a aparecer um bocado de verme na carne, né? Ou um,
um monte de pano sujo e de repente nascia um monte de ratos de dentro dela, né? Então acreditava que ela era simplesmente surgia no meio, não tinha, né, uma explicação na cabeça das pessoas óbvia, né, a respeito disso. Mas com as experiências, de vários cientistas começaram a quebrar esse conceito, né? O Francesco Redi, né, o biólogo e médico italiano, foi o primeiro que quebrou, pelo menos em grande parte, né, o conceito de abiogênese, ao, né, demonstrar que aquela parte, por exemplo, das carnes, elas não aqueles vermes que aparecem em carne não surgiam do nada, né? E assim, como ele comprovou, colocando duas carnes, né? Na verdade algumas, né? Mas vamos dizer que só para simplificar duas, e tampou com tela, né? Alguns dos frascos com carne e outros ele deixou exposto. Os que estavam trancados com tela, nenhuma mosca conseguia entrar. Sim, os vermes que brotavam do nada, na verdade, eram filhotes de mosca, larvas de mosca, né? E aí, já os outros ficavam abertos, era visível que as moscas, obviamente, entravam, né? E pouco tempo depois, dava-se para se ver, às vezes, algumas bolinhas microscópicas, ou nem, não tão microscópicas, senão não dava para ver, né? Mas bolinhas bem totinhas e que, com o passar do tempo, brotavam, né? Na verdade, nasciam os vermes já do outro lado, que não tinha como as moscas penetrarem, né, nos frascos. Obviamente não tinha ovos e não tinha nenhum verme saindo do nada. E aí, nesse ponto, a gente ficou claro, né, que não existia, né, a vida não nascia do nada dessa forma. Entretanto, se para os animais que eram considerados os animais que a gente enxerga, né, a olho nu, poderia, né, isso ser uma realidade, na cabeça de muitos os animais microscópicos não seguiriam a mesma regra, né? As bactérias e os micro-organismos, né, quando se descobriu, né, a existência através dos primeiros microscópios, começou-se a acreditar que os microscópicos eles eram diferentes completamente e que, né, eram tudo de geração espontânea também, né? Vários experimentos foram feitos, né? Um deles, né, colocou-se, por exemplo, um frasco com um líquido, né, e deixou lá de boa, né, assim, e aí começou a aparecer, né, algumas bactérias e aí ficou na cabeça de todos, né, que tá vendo, né, eles surgem do nada, né. Aí um outro, né, cientista, eu não lembro quem era os nomes desses daí, desculpa, tá. Mas esse outro parece que era Spallanzani, o nome desse segundo. Ele fez a mesma experiência, só que aí ele esquentou, né, ferveu, né, o líquido e aí matou as bactérias, né? Só que aí, matando as bactérias, não iria surgir nenhuma, né? Obviamente. Só que aí, na cabeça de muitos, ele destruiu o líquido vital, que ainda era na época ainda havia esse conceito de éter, né? Do éter que dá existência à vida, né? O fluido celeste que dá origem à vida, né? E aí, com a experiência, ele teria destruído, né, o éter, né, a essência fluida da vida que havia ali dentro. Então, né, e portanto, né, se não se deixasse lá, né, o gás, o vapor, né, ali agindo, iria acabar totalmente com a vida existente ali. Então, quem acabou conseguindo provar, né, de uma vez por todas que a biogênese ela era completamente inválida, pelo menos no que tange a origem espontânea de vida simplesmente por existir, foi o cientista Louis Pasteur, né, o cientista francês Louis Pasteur, que, né, ele criou, né, um frasco com o formato de um pescoço de cisne, né, o nome, né, pelo menos o nome apelido, né, vamos dizer assim, e ele colocou, né, o líquido dentro do frasco e com, né, o túbulo, né, gigante, esse túbulo, né, por onde saía, né, o vapor que ele fazia quando fervia, né, o líquido. E,
né, esse vapor ele condensava, né, quando passava por aqui, o que fazia com que, né, não pudesse dizer que estava ainda quente pra caramba, né? Então se mantia frio e ao mesmo tempo se mantia aberto ali, o que mesmo naquela condição não entrava bactérias e portanto não havia como, né, elas acabavam ficando presas, né, retidas no gargalo, né, do pescoço, né, no gargalo lá, e portanto, né, elas não conseguiam penetrar dentro do frasco recipiente e assim não havia como ter vida. E para provar que na verdade ali, entretanto, não tinha acabado nenhuma coisa vital, né, nenhum fluido vital, ou seja lá o que, algum tempo depois o pastor simplesmente quebrou o gargalo. E quando quebrou o gargalo, pouco depois se observou que as bactérias apareceram lá. Por que não? É porque conseguiram penetrar agora, não tinha nenhuma barreira que impedia. E logo ficou claro que elas podiam sim viver mesmo depois de o fluido vital ter sido destruído. Se é que isso existia, e obviamente não existia, né, cara? Então, assim, o conceito de abiogênese, pelo menos nesse sentido, foi exterminado. Entretanto, isso não impediu, né, que se ainda acreditasse numa possibilidade de ainda haver algum tipo de abiogênese, e essa daí passou a ser considerada através da origem da vida no sentido de origem original, né? Origem original. O que acontece é o seguinte, né? E aqui vai um pouco de química na jogada, né? Vai entrar um pouco de química que a vida, né? Ela precisava de ter uma condição e a planeta Terra acabou tendo essas condições. Não se sabe exatamente quando, mas acredita-se que há uns 3 bilhões e meio de anos atrás, né, que a Terra teria surgido há uns 5 bilhões. Aí a história, né, novamente eu falando de história, né, que eu falei na primeira aula de história, né, sobre a origem, e que é um mistério, né, mas aí tipo, a Terra teria surgido mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, né, não é milhões, é bilhões de anos atrás, e que o universo teria surgido por volta de 20 bilhões de anos atrás. Né? Ainda não há, né, uma conclusão, mas se acredita nisso através do Big Bang, né, da teoria da explosão, né, que é uma teoria que também é contestável na cabeça de muitos, né, nem todo mundo acredita nela, mas eu tenho minha própria visão sobre ela, mas como aqui a gente tem que falar daquilo que realmente importa, a minha opinião não importa, tá? A minha opinião não importa, o que importa é entender o que é o conceito, né? Não aprofundar-se nesse conceito depende da sua vontade. E eu acho que vale a pena, velho, você procurar assim. Né? O Big Bang, né, que seria a explosão de uma molécula, né, mais ou menos, né, uma certa molécula que, por algum motivo, né, numa reação que até hoje é um mistério de como ela surgiu, se deu, ela implodiu. E quando implodiu, toda a matéria que existe no universo começou a se expandir. E assim, né, que com o passar do tempo começou a se ter, né, e aí já é uma questão de astronomia, né, as origens planetárias, as origens estelares, e entre elas a origem do Sol, da nossa estrela, né, e com o tempo de alguns asteroides e alguns planetoides e planetas começaram a ser formados, inclusive o nosso, obviamente. Aí vem uma perguntinha agora. Eu sei que isso é de geografia, mas vale, né? Fazer essa pergunta. Quantos planetas há no sistema solar? Se você disser 9, você errou. Bim, 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 né? Porque na minha geração eram 9. Plutão já foi planeta, igual aquela banda, né? Plutão já foi planeta, mas eu fui para uma espaço ciência aqui em Olinda um dia desse e tava. Cadê Plutão? Plutão foi removido, velho. Antigamente tava lá os 9 planetas. Aí Plutão foi removido, só ficou o traço de onde ele era para estar. Você vê que atualizou e deixou, inclusive, de ser considerado, né? Só tem 8 atualmente, né, considerado. Plutão é um planetoide, né? Atualmente, por conta do tamanho. Se tamanho não fosse documento, Plutão ainda era planeta, né? Meu Deus, que horrível. que, que, que coisa horrorosa que eu fiz aqui agora, hein? Mas, enfim. E assim, né, a Terra,
né, apesar né, de que muitos acreditam que a Terra era naquela época era, como diz na Bíblia, sem forma e vazia, ou seja, era um caos da monrinha, fogo quente, ainda não havia, o solo estava começando a resfriar algumas partes, né, do solo, mas havia, né, com o passar do tempo, começou a surgir água também na Terra, né? E, né, esse água ou vapor d'água eles começaram, né, a produzir gases, né? Os gases que já haviam provavelmente na Terra, muitos acreditam, né? Dentro das nossas rochas, do ferro, que começaram, né, a surgir no planeta. Os mais importantes eram o quê? A amônia, NH, agora vem química, né, um pouquinho, NH4, né, o amônia, a água, né, o H2O, o metano CH4 e o hidrogênio H2. Né? O H2O, né, a água, né, que produziu um pouco de oxigênio, né? É o que tinha o oxigênio, que é necessaríssimo para a vida, né? Não só nossa, mas de todos os seres vivos em geral, exceto talvez as bactérias do arqueozoa, que eu não vou falar aqui no momento, como eu disse, mas é uma exceção à regra. Com o passar do tempo, né, o planeta foi esfriando, lógico, e o que se acredita é o seguinte, né, isso aí alguns cientistas que acreditam, né, nessa teoria de que essas moléculas, né, desses gases, com o passar do tempo, começaram a ter algumas reações que foram lentamente, ó, deixa eu botar aqui um gráficozinho dessa apostila gigantona aqui, começaram a fazer algumas reações químicas, né, que, né, aqui é da água, do metano, né, do também aqui, ó, do nitrogênio, né, do amoníaco, né, da amônia, né, e que foram criando, né, esses complexos, né, essas moléculas mais complexas, né, moléculas como as moléculas de aminoácidos, né, como ribose, a glucose e a adenina. Aminoácidos esses que quando a gente chegar em genética a gente vai entender. Genética e na verdade acho que nem tanto genética, mas dá para falar já aqui um pouquinho do código DNA e o código RNA. Pois é, né, algumas dessas já estavam, né, presentes, né? O RNA, né, é a ribose, né? Por exemplo, né, que faz parte do ácido ribonucleico, né? Esse é o nome da molécula de ARN, né, ou RNA, né? O DNA é outro nome que eu não vou saber dizer agora, mas eu deixo para uma outra aula falar esse, tá? Enfim, essa visão, né, de muitos cientistas de que essas moléculas foram surgindo através de descargas elétricas, tá? Essa foi a reação que começou a causar essas mudanças nas moléculas, já que quando a gente chegar em química vai saber que as moléculas tentam, moléculas não só as moléculas, os átomos, na verdade, eles tentam fazer ligações para estarem em condição estável, porque na nossa natureza do ser humano é estável, na natureza da natureza em si é querer chegar numa estabilidade. A física fala isso também, né? Primeira lei de Newton é que é o princípio da inércia, né? Por incrível que pareça, isso se aplica em tudo, né? E até se aplica na nossa própria vida. Quanto nós preferimos viver inertes, né, velho? A gente prefere ficar de boa, sem treta, né? E até quando essas tretas aparecem, né? As confusões, as situações é com o intuito de chegar a um consenso, né, velho? Chegar à estabilidade, chegar à estática, chegar à inércia, ou ao menos ao andar em círculos, né, que é o movimento circular uniforme. Né? Esse último eu acho um pouco mais complicado. Né? Tanto a inércia como o movimento circular uniforme, dependendo da situação, é bem ridículo. Né? Mas enfim, né? Curioso como uma coisa acabou ligando a outra, né? E aí começou a surgir, né, algumas das ligações que, né, foram sendo estudadas, né, por alguns cientistas
Entre eles Stanley Miller, né, em 1953, né, ele fez, né, testou, né, a criação, né, desses aminoácidos e da ligação que eles poderiam ter. Hoje em dia se percebeu que eles acabavam formando, né, em condições similares, né, à da natureza, porque não tenho aqui um gráfico. Eu tinha um, mas está guardado ali para eu poder parar agora para pegar. Mas quem sabe na próxima. Do experimento de Miller, né, como é que ele realizou para criar, né, esses aminoácidos que seriam os coacervados, né, ou biosferas, né, bioesferas. Não é biosfera não, tá? É bioesferas, tá? Biosfera é outra coisa. E também como seriam os seres, né, que surgiram nessa época. Né? Como eles. Agora aí é onde entra o mistério. Como esses aminoácidos com o tempo começaram a se organizar em células é um grande mistério que a biologia até hoje não sabe explicar. Ok? Mas acredita-se que foi dessa forma, com o passar do tempo, elas foram se unificando através, talvez, de reações de cataclísmicas e coisas do gênero, que começaram a fazer com que esses aminoácidos formassem, né, aquilo que seriam chamados de células. E aí, os primeiros seres, né, que surgiram daí, a maioria acredita que seriam heterótrofos, que é essa palavra que significa de que ele come algo diferente ou não produz o seu alimento, né? Eles comem outros, né? Hetero, diferente, trofos, alimento. Né? E com o passar do tempo, outros começaram a surgir já com um pouco mais de capacidade de produção do próprio alimento, né? Através de reações como a fotossíntese, né? Que começou a surgir na natureza, e que seriam os autótrofos, né? Que produzem próprio, né, alimento, e alguns não só, né, a fotossíntese, algumas bactérias também, né, que fazem quimiosintetizantes, né, que conseguem sintetizar o próprio alimento através de reações químicas. Então, o oxigênio, como eu disse, a sua importância, né, é justamente para poder haver a respiração celular, né, com o passar do tempo. Né, as células precisam, né, de algo para poder, como um combustível da sua existência. E o oxigênio é o combustível mais importante, mas não o único, tá? Porque existem alguns seres dentro na natureza que conseguem produzir, né, alimento através de metano, através de outros, né? Ou, aliás, alimento não, consegue produzir reações, né? Perdão, através de outros, né? Poder manter-se vivo através de outros elementos, como metano, por exemplo. Pois é, existem algumas bactérias que conseguem sobreviver em locais que não têm oxigenação nenhuma. Imagina como isso teria dado problema se uma delas tivesse caído naquele pescoço de cisne, cara. Meu Deus do céu, né? Aí até hoje o povo continuaria acreditando né, na biogênese do jeito que a turma acreditava. Então, além dessa forma da respiração, né, que a princípio é celular, né, que ele pode ocorrer de várias formas, como no, da, da, no caso da glicólise, né, que é a quebra, né, da glicose, que pode fazer com que esse alimento se torne, né, absorvível, né, pela célula. Também tem o ciclo de Krebs, né, que acontece nas mitocôndrias da célula, né, e que, né, acaba produzindo, né, os ácidos, né, que mantém, né, a célula, e pode aumentar o número de aminoácidos, né, ou seja, dar uma amplificação da célula, e por fim a cadeia respiratória. Essa última é mais complexa e consegue amplificar o número de ATPs, né, que são os ATPs são as moléculas de adenosinatrifosfato. Eita, nome grande, né? Adenosinatrifosfato. E essa molécula é que leva energia para a célula inteira, entendeu? Essa daí que seria o correspondente às nossas células sanguíneas vermelhas, né? Os glóbulos vermelhos. Só que aí dentro da célula, né? No processo celular interior, né? Da célula, diferente dos glóbulos, que tem um outro processo que mais adiante a gente vai falar.
A fermentação, que é um outro processo de produção, né, de alimento e também de crescimento, né, que normalmente ela se dá com um ácido chamado pirúvico, né, um outro ácido, né, diferente do ácido que eu falei anteriormente, né, do ácido oxal, não, na verdade não tinha falado, né, velho? Óxido oxal acético, apesar de que o pirúvico também está presente, né, nesse processo da respiração. O fermentação, né, que a gente mais conhece é a fermentação alcoólica, né? Óbvio, aquela que produz o que a gente chama de álcool, né? O álcool, né? Mas não só o álcool etanol, tá? Qualquer forma, né, de álcool tem o álcool etílico, mas também tem outras formas, né, de fermentação, como a lática, que produz o ácido lático, né, e a acética, né, que, como o nome já diz, é um outro tipo de ácido, ácido acético, né, o ácido acetilsalicílico, né, que muita gente deve conhecer por conta de que ele é usado como adoçante. O, a fotossíntese, né, que eu tinha citado antes, já é uma outra forma de produção, né, de alimento, que já é mais comum nos seres que conseguem, né, autótrofos, que conseguem produzir o próprio alimento. E aqui, em vez do oxigênio, né, o gás oxigênio ser o protagonista, é o gás carbônico que passa a ser o protagonista, né, porque o uso, né, do carbono se torna, né, extremamente importante, né, e consegue fazer com que, junto com a energia luminosa, a energia que vem do Sol, produzir a energia necessária para, né, as células se manterem, né, ativas pelas plantas. Por isso que a fotossíntese só acontece de manhã ou de tarde, né? Não acontece fora da luz solar. Na verdade, ela pode até acontecer à noite, mas é bem uma intensidade bastante menor, porque os raios solares quase não atingem a Terra nesse período. Não é que eles não atingem, tem gente que pensa que não atinge, né, aquela parte que está escura. Na verdade, até atinge, mas é uma quantidade mais amena e às vezes pífia, talvez até nula, né? Mas ainda tem, né? É a mesma coisa de achar que você não vai pegar radiação ultravioleta porque está chovendo. Não, 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 não. Você pega assim, filho. É até pior. Porque a radiação ultravioleta a gente só vai sentir depois, né? Diferente da infravermelho, que a gente sente mais rapidamente com a queimação da pele. Bom, e aí, depois eu vou falar um pouco mais, né, dessa questão das organizações do corpo, mais especificamente dentro, né, do conceito de citologia, né, das células. Mas basta a gente colocar, né, o gráfico mais, né, comum, né, que aqui a gente vai encerrar essa aula com ele, né, que é da divisão, né, dos seres, né. Esse gráfico aqui, eita, acho que não vai dar para enxergar direito não. Mas, né, não dá mesmo. Mas assim, tudo começa, né, dentro do conceito clássico das células. É bom lembrar que dentro da química, a química acaba traçando, né, elementos ainda mais para trás, né, da célula, né, como o conceito das moléculas, né, dos átomos e das partículas subatômicas. Porém, né, para a biologia, a célula é a coisa mais importante como fundamento, né, da vida. Por isso que o vírus, como eu falei, tem uma certa dificuldade dentro do conceito da biologia do que ele seria. E mais para frente eu vou falar a respeito disso. Depois das células viriam os tecidos, né, que é a união das células que vão formando, né, os tecidos, né, que principalmente é o mais fácil da gente pensar é o da pele, né, o epitelial. Mas vamos pensar assim no tecido da pele que forma um órgão. E sim, com os tecidos começam a se unir e formam um órgão, né? A união desses tecidos. A célula é citologia, os tecidos histologia, são bem ligados nesses seres, essas partes, né, da biologia. E os órgãos, normalmente a gente vai já na parte de anatomia humana, né? Tanto os órgãos como os sistemas. Sistemas já são com a união dos órgãos. Com a união dos órgãos é que formam os sistemas. Né? E os sistemas, a união de todos os sistemas forma um organismo. Né? O organismo que sou eu e você, né? O ente, né? Ou o ente animal vegetal em si.
né? Ou dependendo do organismo, se for um organismo microcelular, apenas unicelular, perdão, eles aí já é um outro conceito que termina na própria célula, não tem tecido, não tem, né? Nesse caso não tem. O organismo, com o passar do tempo, né, a união de vários, né, do próprio organismo forma a população, né, da espécie, né, a espécie em si. A união das espécies, né, e não só da nossa, mas por exemplo, de outras espécies, é que vão formando as comunidades, né, ou os ecossistemas, né, perdão, antes do ecossistema tem as comunidades mesmo, né, os o, né, a comunidade local, né? Mas aqui, porque aqui está usando o termo comunidade, mas já existe, né, um termo mais específico que agora me fugiu a memória. Aí sim, depois o ecossistema é a união de várias comunidades numa mesma região, né? E quando esse ecossistema, a partir daqui, né, de população em diante, a gente já está falando, obviamente, de ecologia, tá? Da parte de ecologia. Quando os ecossistemas vão se unindo, formam biomas, né? Esse é um termo que nem tem aqui. E os biomas, né, que são os entes maiores, né, de vários ecossistemas conectados, unidos, formam a biosfera que nós conhecemos, né? Essa biosfera aqui que nós vivemos, né, no nosso planeta. E tendo dito isso, a aula acabou. Então vai ficar para a próxima, né? Para as próximas aulas a gente entrar um pouco mais na questão da citologia e em diante, ok? Então um abraço aí e força sempre. Deus abençoe a todos.